Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 15. É uma passagem muito conhecida, mas talvez você não tenha prestado atenção em algumas coisas que eu quero te mostrar hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do 15, diz assim: Então os criados de Saul, quem era Saul? O rei de Israel. Não era qualquer um não, era o homem que mandava no país inteiro. Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e você ficará melhor. Então disse Saul a seus servos: Buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, ou seja, que mora em Belém, que sabe tocar bem, é valente, tem bom ânimo para as coisas, ele é um homem de guerra, fala bem, ele é de gentil presença, se comporta bem, e o Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, o teu filho, aquele que cuida das ovelhas. Eu não sei se você reparou, mas esse texto aqui é uma confusão. É que a gente lê a Bíblia e não para prestar atenção em cada palavra, em cada mensagem, micromensagem que a Bíblia nos passa. Primeiro, eles falam que conhecem um garoto que toca harpa muito bem, tão bem a ponto de estar na presença de um rei. Em Provérbios diz: Vês um homem perito, especialista no que faz, ele andará com reis e não com a plebe. Então nos maiores problemas da vida é quando você é incoerente com o seu destino. Você quer andar com reis, mas não sabe fazer nada bem. E a Bíblia diz que só fica diante de reis quem faz alguma coisa muito bem, ou seja, quem é perito, quem é especialista no que faz. Então você que faz tudo, mas não é especialista em nada, você diminui a sua chance de estar nas mesas estratégicas, nas mesas de quem abre portas para você. A confusão é que Saul sabia, estava recebendo a notícia de que ele era harpista, ele tocava muito bem a harpa, mas que ele estava cuidando das ovelhas. Quem aqui faz mais de duas coisas ao mesmo tempo? Você é obreiro na igreja, mas também é mecânico, mas também chega em casa, tem que consertar o ar-condicionado, você que dá o jeito em tudo ali, ó, o irmão já se entregando. Ou seja, eu tenho o meu emprego, eu vivo das minhas obras literárias, sou escritor, sou fundador e CEO de um instituto, eu sou palestrante, mas a parte do meu trabalho, do que eu uso para fazer dinheiro, eu tenho meu ministério. Então eu não estou aqui a trabalho, eu estou aqui a serviço do rei hoje. Hoje eu vim devolver o que ele me entrega: dom, talento, habilidade, saúde. Eu não estou aqui fazendo mais do que a minha obrigação. Se Deus me deu e eu não devolver, eu perco. Então, muitas pessoas fazem mais de uma coisa na vida. Davi não era diferente da gente. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele vivia disso, ali era a sua manutenção, mas ele tocava harpa. Quanto tempo se leva para aprender o instrumento? Quanto tempo você levou, querido, para aprender o piano? Você lembra? 1 ano? Quem aqui toca algum instrumento? Levou mais de 1 ano? Quanto tempo você levou, pastor? 2 anos. Ou seja, se você começa a estudar hoje um instrumento, você pode levar de 1 a 2 anos para começar a tocar. Agora, para ser bom, para ser perito a ponto do presidente dos Estados Unidos te mandar tocar na Casa Branca para ele, quanto tempo você tem que estudar? Um pouco mais, né?
O amado teria condição hoje? Na dúvida, já não vou te chamar de Davi. Ou seja, se hoje o presidente dos Estados Unidos precisa de alguma coisa, você sabe fazer tão bem a ponto de você ser o primeiro da lista? Porque a gente adora ler a Bíblia, mas a gente não entende todo o contexto, né? Parece que Deus fez um milagre cair do céu e Davi virou do nada um cara especial. Não foi isso não. Deus não botou o dom de tocar harpa, ele teve que fazer aula. Ele teve que aprender. Ninguém nasce sabendo tocar um instrumento. Você pode até ter uma habilidade de, eu tenho um ouvido musical. Eu tenho um ouvido musical. É uma habilidade. Mas eu tive que estudar. Eu toco instrumento, mas eu tive que estudar. Não tem jeito. Então Davi, enquanto cuidava das ovelhas, e devia ser muito chato, porque ele era o menor da casa. Então todo mundo estava no exército de Israel, todo mundo estava nos empregos importantes. E aquilo que ninguém quer fazer, ficar limpando ovelha, Imagina, gente, na época não tinha celular, que era molice. Hoje, você vai, ovelhinha, fica aí, então. Naquela época tu tinha que ficar olhando para cima, as ovelhas pastando de um lado para o outro. Caramba, a minha vida passando. Só que Davi, em vez de estar reclamando da vida, estava aprendendo a fazer alguma coisa. O tempo que você gasta reclamando, murmurando, deveria estar gastando ou investindo este tempo para aprender algo que pode mudar a sua vida. E aí começa um problema no palácio. Saul começa a ficar perturbado. Enquanto tem gente fugindo de perturbação e problema, quem tem habilidade está doido para aparecer uma perturbação, porque você só brilha quando resolve um problema. Então você pode ficar fugindo de problema a vida toda, você só nunca vai brilhar. Se você gosta de resolver seus próprios problemas, parabéns, é mais do que sua obrigação, mas você só brilha quando resolve o problema dos outros. Ninguém vai ficar falando de mim porque eu resolvo meus problemas. Olha lá o Tiago, olha como é inteligente, menino, se endividou todo e conseguiu sair. Ninguém celebra pelo problema que você resolveu teu mesmo. Agora experimenta pegar uma família que está com um problema que você pode resolver com uma informação. Começa um problema no palácio. O cara mais importante está perturbado. E os servos começam a propor soluções, porque ele estava perturbado a ponto de não ter nenhuma ideia do que fazer. Então os servos falam para ele: Rei, por que você não procura alguém que saiba tocar bem, para que ele toque harpa e resolva esse problema para você? Ele te acalma. O rei: boa ideia, vou seguir a sugestão de vocês. Procura alguém que faça isso. Saul não sabia quem era Davi, mas um dos servos do palácio, quando saía da sua casa e ia trabalhar todo dia, passava pelo campo e vinha um menino que, além de cuidar de ovelhas, tocava harpa. Às vezes você está abandonado num campo e acha que ninguém está te olhando. Às vezes você está num lugar fazendo algo que a seus olhos é insignificante e acha que ninguém está te vendo. Mas Deus tem seus olheiros na terra. Ele passava todo dia, nossa, menino todo arrumadinho para cuidar de ovelha. Olha como é que fala bem esse menino, porque ele dá o currículo para Davi, para Saul. Ele dá o currículo de Davi, ele fala assim: olha, toca bem, se veste bem, fala bem, é homem de guerra. Como é que ele sabia que Davi era homem de guerra? Davi, quando está diante de Saul, lá na frente de batalha, na situação de Golias, ele explica: olha, um urso já tentou pegar as ovelhas e o teu servo matou. O leão também tentou e o teu servo foi lá e matou. Deixa eu ir contra esse gigante. Ou seja, o pessoalzinho ali do bairro já sabia que Davi matava quem vinha tomar o que era dele. Então, um garoto ainda na adolescência tinha um currículo que gente de Harvard não conseguiu montar. Se vestia bem, falava bem, era de guerra, tocava a harpa bem, e Deus ainda era com o menino. Ah, não.
você fazer as coisas naturalmente bem e espiritualmente ainda é respaldado pelos céus, você é uma pessoa especial. Então Saul fala: mande buscar esse filho de Jessé. E pela primeira vez, Davi vai entrar num palácio, porque o destino, ele dá pistas. Muitos lugares que você entrou para limpar chão, você só entrou para limpar chão para ver o que Deus um dia pode te entregar. Porque agora eu vou te falar uma coisa: Davi nunca mais tocou harpa. Vai desaparecer a palavra harpa agora da história de Davi. Ele treinou a vida toda para um momento. Às vezes você vai ficar anos treinando habilidades só para Deus usar isso que você acha que não serve, acha que não é importante, para um momento. Depois ele vai te mudar de fase. Você não vai precisar mais daquilo que você aprendeu. O problema é que tem gente que se apega tanto ao que aprendeu que não quer soltar para passar para o próximo nível. Imagina se Davi falasse: olha, eu não vou lutar contra Golias não, apesar de saber lutar, porque na harpa é muito melhor, que eu domino. Mas foram 3 anos de escola de música, gente. Eu fico aqui no ar-condicionado do palácio. Se você não quiser soltar o que te trouxe até aqui, você não passa para o que ainda está por vir. Então tem gente que está aqui, veio fazer a vida aqui, está com a cabeça no Brasil. Então volta ao Brasil. Vai sofrer menos. Se você não soltar o que está atrás, você não pega o que está por diante. Posso bater? Não tem problema não? Ah, vou bater, já que vocês deixaram. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: traga-me o teu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé tomou um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-lhes a Saul, junto com Davi, o seu filho. Só para eu entender, o que Saul pediu para Jessé? O filho. O que Jessé mandou para Saul? 4 coisas: cabrito, vinho, pão e o que ele pediu, o filho. Porque todo mundo que faz mais do que é pedido abre o portal para o futuro. Se eu peço um café e você me dá um café, você perdeu a oportunidade de trazer um pãozinho de queijo junto e começar a abrir porta para o seu futuro. Porque no mínimo você olha e fala assim: que pessoa eficiente. Mas você sabia que eu também queria comer um pãozinho de queijo? Então aqui prova que Davi, apesar de ser o último, o filhinho que foi esquecido quando Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé, ele estava aprendendo com alguém. Davi, habilidades de Davi, tinha respaldo dos céus, mas tinha mentoria de Jessé. Porque quantas vezes Davi fez mais do que é pedido? Muitas vezes. Te dou um exemplo. Saul começa a ter inveja de Davi, fala assim: eu vou matar esse garoto. A primeira vez que ele pensa em matar Davi, ele ainda está na beira da ética, porque depois ele tenta jogar lança, tenta matar descaradamente. Mas na beira da ética ele falou: não vou matá-lo pelas minhas mãos, vai cair pela mão dos filisteus. Aí ele cria uma armadilha, ele fala: Davi, você não quer casar com a minha filha não? Porque aí você fica de vez no palácio. Davi: quero. Então faz o seguinte: como você, tadinho, é pobre, não tem como pagar o dote. Ele foi na pobreza de Davi, ele foi na exploração. Você não tem como pagar, né? Ele falou: não tenho, você sabe que eu não tenho. Então faz o seguinte: entra no acampamento do inimigo, entra lá nos filisteus, mata 100 homens, arranca o prepúcio e traz para mim. Todo mundo sabe o que é o prepúcio? Não, a gente demonstra. Bruno, vem cá, vamos. Não, vai precisar cortar não. Você imagina que, só para você entender a dificuldade, você tem que matar 100 homens, baixar a calça dos caras que você matou, arrancar a pele do membro, botar num saquinho, e sem luvinha, na época não tinha luvinha não, tá? E levar. É difícil ou não? É matar já é difícil. Imagina você ter o sangue frio de deitar todo mundo, tirar a armadura e fazer o serviço. Difícil. Davi entra e mata 200. Ele mata 200, arranca 200 prepúcios e traz. O que era uma armadilha para ele virou a promoção dele em Israel.
O que botaram de armadilha na tua vida vai virar a tua promoção onde você está. O Senhor era com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca tente brigar com quem Deus já está usando. Você vai perder. Ah, mas eu não gosto dele. Mas Deus gosta. Eu não me levanto contra autoridade nenhuma. Primeiro, porque está na Bíblia. Eu não vou descumprir a Bíblia porque eu estou chateado. E segundo, porque eu nunca vi alguém lutar contra alguém que Deus está usando e prevalecer. Porque não se luta contra Deus. Não lute contra Deus. Saul perde o trono porque ao enfrentar Davi estava lutando contra Deus. Porque Deus estava com Davi. E Davi começa a crescer em Israel, e começa a ficar conhecido em Israel, e começa a ficar famoso em Israel, e começa a sair do controle, porque tudo que armavam contra Davi virava a favor. Tudo que armavam contra ele virava a favor dele. Tudo que armaram contra você vai virar a favor de você. Quem torceu para você cair vai ser alimentado depois, como fizeram com José. Torceram para ele morrer. E os que torceram, os que armaram, foram os que foram alimentados. Por isso que a Bíblia diz: eu vou preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Davi tinha uma característica que muda tudo. A característica de Davi é que ele sabia fazer algo muito bem, treinou para isso e soube soltar para ir para um próximo nível. Por exemplo, para quem não me conhece, eu tinha um sonho na adolescência, um sonho muito forte de ser músico. Eu estudei muito para passar num conservatório famoso no Brasil chamado Vila Lobos, que ficava no Rio de Janeiro. E passei por esse conservatório, é um concurso. Eu era garoto, devia ter uns 14 anos, e comecei a estudar contrabaixo acústico. E comecei a aprender a ler partitura. Quem é músico sabe como é difícil aprender a ler, é um outro idioma. Você tem que aprender um outro idioma, como aprender inglês, alemão do zero. E comecei a trabalhar num dos estúdios de gravação mais conhecidos do Rio de Janeiro na época. E eu comecei como hold, enrolando cabo. E trabalhei 5 anos nesse estúdio, gravei todos os cantores como técnico de gravação, não só do gospel, mas do secular. Eu estava na realização do meu sonho. Eu estava no caminho, eu falei, caramba, Deus é bom mesmo. Eu estou no caminho. Até um dia que Deus muda o meu percurso. Deus mudou meu percurso quando eu fui gravar um dos músicos mais conhecidos do Brasil. Eu estava muito ansioso para conhecer esse homem. Um dos músicos mais assim, relevantes, famosos, tocava com todo mundo. E eu fiquei na porta do estúdio esperando ele chegar, porque eu era fã, estava com muita vontade de conhecê-lo. E ele chegou com um carro muito velho. Eu falei, não deve ser ele não. E parou aquele carro muito velho, saiu. Eu falei, é ele. Ele veio na minha direção e falou, ei, tudo bem, tudo, vamos lá para o estúdio, vamos. Eu falei, olha, eu gosto muito do seu trabalho, que bom, tal. Começamos a conversar. Aí ele falou assim, vamos antes comer alguma coisa? Quanto é que custa uma pizza aqui? Eu falei, na época era tipo 20 reais. Eu falei, deve ser uns 20 reais. Ele, você tem 10 aí, 10 para mim, 10 para você? Aí eu falei assim, o cara vai querer dividir a pizza que eu nem pedi? Naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, você tem que tomar uma decisão. Porque se você se esforçar muito nessa profissão, o máximo que você chega é nisso aqui. É isso que você quer? Eu falei, não é isso que eu quero. Naquele dia eu abri mão do meu sonho. Foi assim, eu mudei a chave. Eu falei, não quero mais ser músico. Vou usar meu dom de música para Deus só. Não vou pensar nisso como profissão. Não estou desanimando os músicos aqui não. Estou falando o que aconteceu comigo. Hoje deve estar diferente o mercado. Hoje deve estar bênção. E aí eu virei uma chave, falei, não quero mais isso. E eu tive que desprender. Aí, a primeira noite eu entrei em crise. Falei, caramba, e os 3 anos de escola de Vila Lobos? E as madrugadas estudando partitura? E quantas vezes eu ficava 2, 3, 4 horas depois da escola estudando o contrabaixo, fazendo tudo? Deus falou assim, olha, quantas pessoas eu te apresentei nesses 5 anos de estúdio? Amigos que eu tenho até hoje. Quando eu comecei uma agência de viagem anos atrás,
meus primeiros clientes, tudo saiu desses 5 anos. Deus te dá uma habilidade só para você entrar num lugar que você nunca entraria sem essa habilidade. Mas essa habilidade não é o que Ele vai te usar, é só a porta de entrada porque Deus vai começar a fazer. Então eu vim aqui para te dizer nessa manhã, não tenha medo de deixar algumas coisas para trás, porque o que vai chegar ainda é muito melhor do que já passou. Fica de pé, eu quero orar por você. O que vai chegar ainda é muito melhor do que já passou. Nós poderíamos ficar hoje o dia inteiro estudando sobre Davi. Eu acho que não existe um personagem mais estudável e complexo do que Davi, mais emblemático. Davi nos ensina a todo tempo. Mas uma coisa que eu quero que você grave nessa manhã é que Davi soube largar uma habilidade para começar um novo tempo. Eu tenho um piano em casa, eu tenho um violão, de vez em quando eu vou lá, pego meu violão, pego meu piano e mato essa vontade de ser músico que eu tinha quando eu era criança. Mas eu entendi que isso não era para ser o meu norte, era para ser só uma habilidade. Tem coisas que você acha que vai ser a tua vida, mas vai ser só mais uma coisa. O que vai te dar um norte ainda está chegando. O que vai te direcionar ainda está vindo, e vai vir na sua direção. Então não pensa que está mal ainda, porque a tua história não acabou. Todo o processo é difícil, o que você está atravessando é o processo. Mas quando um problema surgir e mandarem chamar você, aqui começa o levante de Deus na sua vida. As maiores e melhores coisas que aconteceram na minha história foi porque alguém teve um grande problema e mandou me chamar. Uma vez, muitos jogadores da seleção brasileira de futebol titular tiveram um problema e mandaram me chamar. Já teve de artistas da TV e mandaram me chamar. Os maiores CEOs, empresários, fundadores das mega empresas no Brasil já mandaram me chamar. Primeiro, fui lá e resolvi o problema. Não tirei foto. E ainda fiz uma oração no final. E tempos depois, tudo isso virou a favor. Eles viram o seguinte: o garoto veio aqui, resolveu o meu problema, não abusou da minha imagem, não me pediu nada, e ainda me abençoou no final. Davi, quando foi lá tocar para Saul, não falou, mas quanto é que vai ser? Mas pelo menos tem 12 meses de garantia aí que eu vou ficar tocando, ou é só uma vez, você só vai me usar e vai me jogar fora? Davi estava de olho na oportunidade. Porque quando Deus te chama, Ele não dá garantias, Ele só dá oportunidade. Se você tem garantia, não é de Deus. Você nunca vai ver Deus dando garantia para ninguém. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Mas para onde? Eu te mostro um caminho. Não tem garantia com Deus. Por isso que andar com Deus é andar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, nós abençoamos o teu povo e declaramos que o melhor está chegando na vida deles. Não haverá armadilhas que vá prendê-los, ao contrário, vai promovê-los. Nós declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe, paz e prosperidade.